Fala pessoal, eu fiquei um tempo parado aí, tava trabalhando, fazendo outros projetos de elétrica, painel elétrico, né, que eu trabalho com isso, e aí deu uma folgada, não apareceu o serviço, eu fiquei ocioso em casa. Aí eu fiquei devendo de fazer um robozinho, né, pra colocar conteúdo aqui no canal também, seria legal. E aí acho que o objeto de interesse seria comunicar microcontroladores usando algum padrão de comunicação. Aí tem vários, tem SPI, né, que é muito rápida, tem o ART e tem I2C. Eu queria usar padrões simples, como é o caso do Arduino. O Arduino ele vai ter SPI, I2C, o ART. Aí o STM32 vai ter CAN, que é bastante confiável. Todas elas, assim, se você obedecer os padrões, os limites, né, elas são bem confiáveis, bem seguras, não tem muito problema. Aí, o que eu fiz? Eu fiz um robozinho parecendo parecendo aquele da NASA, o Curiosity. Tem o Curiosity, tem o Endeavor. E agora é Endeavor o nome? Não sei. Mas o Curiosity eu sei que é. E aí eu tentei seguir um padrãozinho parecido de design, para ficar legalzinho, para apresentável, né? Aqui dentro eu vou mostrar as imagens aqui, que é mais fácil. Aqui a gente tem a imagem dele, certo? Vamos ver o desenvolvimento. Isso aqui foi o chassi dele, ó, tá vendo? Eu não vou mostrar o projeto 3D agora que eu não abri o SketchUp. É uma vergonha. Mas eu uso o SketchUp porque é bem fácil, sabe? É bem leve também. Eu tenho o Fusion 360, só que eu achei ele meio pesado, burocrático. Mas eu também não tenho tanta prática assim com o Fusion 360. Eu tenho bastante com Blender, só que o Blender você não consegue ter precisão com medida. E eu uso o SketchUp porque é fácil. O problema do SketchUp é que você não tem tanta ferramenta e seu projeto fica truncado desse jeito, quadradão, sabe? Mas foi o básico. Eu fiz a estrutura treliçada para economizar material. Aqui eu tenho... esses bornezinhos Sindal aqui, ele é um barramento. Ele tem 3.3 volts de um lado e tem 7 volts do outro. Esses 7 volts, eu tenho dois reguladores de tensão ali atrás. É a minha bateria de lítio com 6 baterias de lítio, uma BMS, manda 12 volts, que entra nos reguladores de tensão Buck. E aí manda pro 6.6 nesse barramento e 3.3 no outro conjunto de Sindal aqui. O 3.3 vai para os microcontroladores. Os microcontroladores são... Deixa eu ver aqui. Aqui, ó, a imagem melhor. Um STM32. Eu comprei esse STM32 no Mercado Livre. E pela primeira vez, assim, eu tive um problema grande. Não é um problema grande, mas o cara me entregou esse cara usado, destruído. E tem um monte de porta queimada nele. Um monte. Quase que não sobrou porta para aplicação, assim. Porque eu tenho duas pontes H, né? Ponte H... Eu esqueci o nome dela, cara. Deixa eu ver aqui, ó. Cadê? Aqui. Essa ponte... Aqui também não fala. Mas beleza. Cada ponte H dessa, ela tem um canal. Ela tem dois canais. Cada canal vai 3 fios. Vai o PWM, com intensidade, né, de frequência, para controlar a velocidade do motor. E vai dois fiozinhos. Um para mover para um lado, outro para mover para o outro. Ponte H. E aí, ela tem mais um canal. Aí eu estou usando duas ponte H, 4 canais. A quantidade de fio aqui é 12, porque eu tenho 6 de uma ponte H e 6 de outra, certo? E aí eu ainda precisaria do STM, mais duas portas, do RX e o TX do ART para comunicar com o ESP. Porque o STM ele não tem Bluetooth nem Wi-Fi. Eu precisava controlar com um cara desse. Esse aqui é a cereja do bolo. Eu paguei R$55 nesse carinho. E se eu fosse fazer um controle remoto com todas essas aplicações aqui, ó, 2 potenciômetros aqui, 2 potenciômetros aqui, mais 2 potenciômetros aqui, mais 2 potenciômetros aqui, e essa quantidade de botão, se eu fosse fazer isso na mão, ia ficar muito caro e ia demorar mais ainda. Então, compro um desse e parei com o Bluetooth do SP32. Aí ficou tranquilo o projeto, porque eu só precisaria gastar mão de obra fazendo um robozinho, não precisaria fazer o controle. Antigamente, ou eu controlava pelo PC, via Wi-Fi, que é uma droga, às vezes tem problema com latência,
Ou então, normalmente eu fazia o controle na mão, só que ficava uma porcaria. Então, com um controlinho desse, eu tenho a facilidade para trabalhar, né? Eu consigo, lógico, não é um protocolo confiável, você não vai controlar uma máquina, né? Alguma coisa que precise ter responsabilidade, né? A menos que você tenha algum sistema de validação à parte. Por exemplo, esse cara manda pro ESP32, o ESP32 tem um processamento lá que vai validar as informações dos dados, manda NRF24L01 para outro receptor, e aí sim você tem um canal seguro, né? Você pode usar XP também, você pode usar vários rádio aí confiável, né? Industrialmente confiável. Aí beleza, o cara me mandou esse STM tudo ferrado, e eu trabalhei nele com o que pude. Eu também, né, sempre pago barato essas coisas, cara, e me lasquei. O outro carinha que veio com problema, eu comprei 2 ESP32 no AliExpress, e um veio com antena com problema. A antena dele, não sei se era antena. Eu só sei que eu baixava as bibliotecas no padrão, de acordo com as versões correta, e ele até se conectava, só que você não tinha um handshake do controle com o ESP32. E aí eu pensei, cara, o Bluetooth tá funcionando. Eu fazia ponto de acesso, conectava o PC no ESP, conectava meu celular no ESP. Só que ele funcionava parcial, ele não funcionava pro rádio controle. Eu fiquei uns 2 dias batendo cabeça até trocar o ESP32 e funcionar de primeira. Então quando você faz a conexão, você aperta o botão Share e o botão PS, você conecta no ESP32 usando a placa e a lib Bluepad 32, né? As versão 2.17, 11, alguma coisa assim. E aí funcionou tranquilo. Eu não fiz outro teste com outras versões, né? Eu tava de cabeça quente com isso. E aí eu não fui mais à frente. Mas é isso, eu consegui uma comunicação tranquilo. Olha, tá vendo aqui? Ele tá no modo de... Quando ele pisca assim, ele tá no modo de reconectar algo que já foi pareado. Mas pro ESP32, quando eu ligo, você só conecta ele se você apertar o Share e apertar o botão. Eu vou ligar ele daqui a pouco. Aí beleza, vamos voltar às imagens. Esse aqui foi o chassi, né? Eu tenho esses motorzinhos aqui, cara, que eles são bem ruins. Mas bem ruim mesmo. O que acontece? Ele tá pesando quase 2 kg, porque minha bateria de lítio, ela é uma... Eu não pensei que fosse ficar... Eu não pensei que esses motores seriam tão fracos. Mas as baterias pesam bastante. Então se você conseguir outro tipo de bateria... É que eu precisava de 12 volts aqui, eu não tinha outra forma de 12 volts. E aí fica um pouco pesado. E aí o que acontece? Ele não dá o strafe. Porque para você fazer o strafe, que é a grande vantagem dessas rodas mecânicas aqui, você precisa de uma distribuição de peso muito boa. Por quê? Porque em uma empilhadeira, que tem rodas mecânicas, você vai ter rolamentos em todos esses rolos aqui, ó. E aí mesmo você tendo mais peso de um lado ou do outro, você não tem atrito. E aqui não. Aqui quanto maior o peso na roda, maior o atrito no rolo e menos ele gira. Ou seja, o seu strafe ele vai ficar desigual, ele vai girar o robô e ele não vai ter esse translado, que é uma coisa mó da hora de ver nesse tipo de roda. Por exemplo, eu vou ligar ele aqui, ó. Olha que elegante o botãozinho de ligar. Liguei. Agora eu vou parear. Você aperta o botão Share e o botão PS. Aí ele vai estar piscando no modo pareamento. E aí ele vai parear com a ESP32. Aí pareou. Para dar o strafe, eu configurei esses 2 botões aqui, ó. E aí o que a gente tem? A gente tem, imagine que são 2 parafusos, né? E eles têm que girar um contra o outro. E aí vai fazer esse movimento de translado. Então aqui ó, você pode ver. Vendo? E aqui não tem PWM, eu coloquei no botão. Agora se você, por exemplo, quiser ir para frente, aí eu acionei o PWM. Você pode ver que ele tem uma tipo um barulho de inversão de frequência, de onda quadrada. Vamos ver. Como ele está no vazio aqui, ele vai girar as rodas, mas com peso, ó. Tá? Ele tem esse barulhinho de PWM. Deixa ele aqui porque às vezes eu aperto o botão e ele cai da mesa, cara. Se ele cai da mesa, ele quebra em 1 milhão de pedaços. Beleza. Aí, essa daqui foi a primeira parte do projeto. Eu conectei o ESP32 num Wi-Fi. E aí eu conseguia ver para onde ele ia. Com essa câmera aqui, ó. Tá vendo a câmerazinha?
Eu controlo com o outro analógico. Só que esses ESP, parece que eles têm... ESP não, o servomotor, eles estão bem surrados. E quanto menor o servinho, mais trepidação ele tem. E aí ele fica trepidando, sabe? Aí beleza, aqui tá o STM e esse ninho de cabo AWG aqui. Eu gosto de usar o cabo AWG porque ele é esmaltado e porque ele é muito fácil de trabalhar e fica pequeno, sabe? Eu consigo fazer aplicações bem comprimidas com esse cabo. Eu vi isso aqui porque em míssil, a União Soviética, cara, antes de eu nascer, os caras fabricavam esses mísseis. Não era tão industrializado, eles faziam na mão. Aí eu vi eles fazendo chicote usando esses cabos. E cabos de outro padrão também, né? E aí eu achei bem legal isso, eu copiei a ideia, porque é até mais fácil. Porque eu odeio protoboard, eu não uso protoboard pra nada. Eu soldo de ponta a ponta. E distâncias curtas, para evitar capacitância e todas essas coisas. Esse aqui vai ser um módulozinho VL53. Ele é um medidor de distância laser. Eu não sei como é que ele faz para medir. Só que pelo datasheet dele fala que ele emite um feixe luminoso, laser. O laser dele, a frequência é infravermelho. Ele conta um tempo. Quando esse cara volta, ele mede a distância. É assim que fala no datasheet. Eu não sei se é assim que funciona. Se for, ele é uma tecnologia muito braba. Porque a gente está falando de um tempo aí tão pequeno. Por exemplo, radar mesmo usa batimento, né? Como a gente já viu no canal. Faria sentido esse cara usar batimento? Também. Só que eu realmente acho que ele tem algum sistema, eu não sei como é que funciona esse cara por dentro. Ele realmente conta o tempo de reflexo da onda, né? O que é um feito bem diferenciado. Beleza, esse cara aqui, ó, tem até o bornezinho para parafusar aqui, tá vendo? Só que acontece. Qual foi a ideia a primeiro momento quando eu fiz esse robô? Ah, ele vai ser um robô que eu vou poder controlar ele à distância. Só que o hardware dele tá muito ruim. Então ele é um brinquedo aqui. Você vai para frente, para trás, gira, aparece na câmera, acena e para a câmera. Beleza. Eu não posso sair na rua com ele, porque o cachorro come ele facilmente. Conforme você anda, essas rodas caem, então tá ridículo isso aqui. Então eu tenho módulos aí para testar como esse cara, que eu quero fazer um LiDAR, né? E o LiDAR o que é? É você tirar medidas de vários pontos. E aí você tem uma nuvem de ponto que copia o objeto que você mediu. Então é uma imagem 3D, vamos chamar assim. E aí eu queria adicionar a nuvem de ponto. Só que o ESP32 que eu tenho aqui, eu quero deixar ele responsável pelo controle remoto. E aí o que eu faço? Uso outro ESP32, conecto ele aqui e ele manda essa informação via NRF24L01 para outro web server. E aí eu tenho as imagens lá. Aí beleza, eu poderia fazer isso também. Nossa, a gente tá com 13 minutos já, cara. Beleza? Então aqui eu posso colocar um módulo radar, eu posso colocar um LiDAR, eu posso colocar um MPU 650, posso fazer colocar outros módulos e testando a integração com o sistema. Poderia fazer isso. Aí beleza. Aqui o videozinho para ligar, para desligar ele. Aqui, ó o barulho dele andando. Esses estalos é o motor pulando no dente, as engrenagens pulando no dente. Cara, é um brinquedo, tá? Esses motorzinhos amarelos aqui, eles são feitos só pra você brincar, só não é nada sério não. Mas ele anda, fazendo bem pra frente e pra trás. Beleza? Aí aqui eu tenho o movimento das rodas. Quando ele liga, ele vai pra posição zero, porque ele faz isso instantaneamente. Então, tem alguma coisa que eu tinha que trabalhar nisso também. Ah, eu botei uns elásticos aqui ainda pra segurar esse motor, porque senão ele ficaria, sabe, tremendo. Aí, beleza. O vídeo da câmera. Aí, ó. Eu fiz um web server aí pra poder ver pra onde ele vai. Mas, sabe,
Ele nem vai muito longe, ele só vai até onde o Wi-Fi chega. E é isso. Ah, outra coisa que eu achei legal também, aqui ó. Essa daqui foi uma das primeiras conexões que eu fiz com o ESP32. E aí ele cria no monitor serial usando aquele exemplo do controller da Bluepad. E ele apresenta toda a informação nessa linha aí, cara. E é bastante informação. Por isso que eu falo, eu acho que a coisa mais da hora desse projeto foi esse controle aqui. Porque você paga coisa de, vamos lá, no original, 500 conto. Você tem paralelo por 50, 60 reais. E aí você tem uma quantidade de analógico e de botões que se você fosse fazer o controle na mão, você ia gastar uma nota. Então aqui, cara, né, obrigado pelos chineses. A gente tem um padrão de comunicação básico aqui, bem legal, com bastante botão, com bastante analógico. Tem outras aplicações também, eu não testei vibrar, né? Eu poderia colocar um medidor de corrente aqui nos motores e quando ele bater em alguma coisa e a corrente subir, ele vibraria. Eu poderia colocar outras aplicações. A gente tem alguns protocolos fechados que eu acho que não dá para acessar com essa biblioteca, que é o PAD, né? Eu sei que no PS4 tem como você usar isso aqui como se fosse um mousepad. Você tem esse botão também, que eu acho que não aparece ali quando você aperta. De resto, os botões, né? Você tem todas as funções aqui. Isso é muito legal. Acho que a grande vantagem é essa. Para aplicações, por exemplo, eu quero fazer um trator com escavadeira. Aí você tem um motor estacionário, diesel, lá de 10 cavalos, uma unidade hidráulica, um reservatório de óleo, né? Você tem um comando, o comando hidráulico, serve os motores atuando esses comandos, e aí você consegue controlar com um cara desse, só que não é um protocolo seguro, tá? Se algum maluco inventar de fazer engenharia reversa ou tiver algum tipo de conexão, sei lá, uma conexão que não fosse feita com esse controle, você poderia ter interferência. Outra coisa que eu notei também, e que isso você pode ajustar no código, é que quando você dá o comando e ele vai se distanciando, quando ele perde sinal, ele continua com esse comando gravado e ele vai. Isso para máquinas é inadmissível, então você tem que dar um jeito de colocar no código alguma redundância, um padrão de segurança para você não ter esse problema. Isso aqui é coisa simples, cara. É coisa boba de fazer. Mas beleza, esse é o ponto. Para um brinquedo muito legal, valeu a pena o aprendizado aí de como conectar ele. Lembrando que eu quebrei cabeça pra caramba para fazer isso aqui acontecer. E nem é complicado. É que eu comprei um ESP bichado e aí ele me deu todo esse trabalho. Beleza? Então é isso. Eu falei também que eu editei algumas imagens aqui em IA. Fica muito bom, cara. Olha só. Essa daqui é a foto original. Aí o prompt foi, eu usei o Gemini. E aí eu falei pra ele deixar como se fosse eu tivesse feito uma imagem numa lente de 50mm. E olha só. Ficou legalzinho. O problema aqui que é? Deixa eu ver aqui. Essa daqui é uma foto real. Então tem um sinal aqui. Quando você passa para algumas IAs, elas vão alterar tudo. Sabe? E aí vai ficar uma droga. Vai ficar tudo zoado, sabe? Porque lá... Deixa eu ver. Ó, essa imagem ela foi editada por IA, só que o ChatGPT ele não mexeu. Esse aí que eu fiz no ChatGPT. Tá vendo? E no ChatGPT também você consegue editar, por exemplo, criar camadas. Cara, muito brabo isso. Muito brabo. E aqui eu fiz o que? Eu fiz tipo uma máscara, né? E aí eu deixei isso aqui. Selecionei esses caras aqui para manter a cor. Aí eu deixei o fundo em preto e branco. Mais uma vez aqui, ó, craquelou tudo, tá vendo? Aqui também não é real. Isso aqui o chat a IA mexeu. Ele pegou um motor desse e botou aqui em cima. Então é isso. Vai ficar bom ainda, mas no momento o que tá tendo é isso. Colocou, beleza. Aqui você vê que ele moeu o MPU. O MPU não, o LiDAR. LiDAR não, pera, eu esqueci o nome desse negócio. Mas é isso, vou ficando por aqui. Esse foi o exemplo do protótipozinho. Você pode fazer na sua casa também, ele é bem tranquilo de fazer. E é isso. Se você tiver tempo parado de sobra, é um projetinho legal pra você brincar. Beleza?